Você já se sentiu como se estivesse correndo em uma esteira na velocidade máxima? Você está suando, exausto e dando absolutamente tudo o que tem. Seus pulmões estão queimando e suas pernas estão tremendo. Mas então, quando finalmente para e olha para baixo, percebe algo assustador. Você não se moveu 1 centímetro. Está exatamente onde começou, só que mais cansado. É uma sensação sufocante, não é? Você compra planners, define resoluções ambiciosas de ano novo. Promete a si mesmo que desta vez será diferente. Diz para si mesmo que só precisa trabalhar mais duro, acordar mais cedo e se esforçar mais. Mas algumas semanas se passam, ou talvez apenas alguns dias, e você se vê escorregando de volta para as mesmas rotinas que jurou destruir. A motivação desaparece, a disciplina desmorona, e você fica com aquela sensação pesada no peito que sussurra que você simplesmente não é bom o suficiente. Você olha para os outros que parecem ter tudo sob controle, os disciplinados, os focados, os bem-sucedidos, e se pergunta qual gene secreto eles têm que falta em você. Por que mudar parece tão impossível? Por que tentar melhorar sua vida parece uma guerra contra si mesmo? Mas aqui está algo que ninguém te conta, e eu preciso que você realmente ouça isso. Não é sua culpa. Você não é preguiçoso. Você não está quebrado. E com certeza não te falta força de vontade. O problema não é você. O problema é a estratégia que te venderam. Vivemos em um mundo obcecado pela transformação dramática. Amamos as montagens de filmes em que o herói muda toda a sua vida em 3 minutos de música animada. Aprendemos que resultados enormes exigem ações enormes. Então tentamos reformular toda a nossa existência da noite para o dia. Tentamos correr uma maratona em modo de sprint sem nenhum treino. Mas há uma falha fundamental nessa abordagem. Quando você tenta mudar tudo de uma vez, você não está lutando contra seus maus hábitos, está lutando contra a sua própria biologia. E a biologia sempre vence. O segredo para uma mudança duradoura não tem a ver com intensidade. Não tem a ver com quanta dor você consegue suportar. Tem a ver com algo muito mais silencioso. Algo quase invisível. É uma filosofia que permitiu que uma nação inteira se levantasse, se reconstruísse e prosperasse ao longo de séculos de dificuldades. Deixe-me explicar o que realmente está acontecendo dentro da sua cabeça. No fundo do seu cérebro, existe uma parte primitiva chamada amígdala. Pense nela como seu sistema interno de alarme. A única função dela é manter você seguro e confortável. Ela ama rotina, porque rotina é previsível, e previsível significa seguro. Quando você tenta fazer uma mudança grande e drástica, como ir à academia por 2 horas todos os dias, ou cortar todo o açúcar de uma vez, sua amígdala percebe isso como uma ameaça, ela vê uma grande saída da sua zona segura e entra em pânico. Ela aciona sua resposta de lutar ou fugir. Seu cérebro literalmente inunda seu corpo com resistência para impedir que você faça essa coisa nova e assustadora. É por isso que você sente aquela resistência física quando tenta fazer demais de uma só vez. É por isso que você entra em burnout. Você está acionando seu próprio mecanismo de sobrevivência. Mas existe uma porta dos fundos. Existe uma maneira de driblar totalmente esse sistema de alarme. Se a mudança for pequena o suficiente, tão pequena que parece ridícula, tão minúscula que não exige força de vontade, a amígdala simplesmente dorme e não reage. Ela não vê ameaça. Não puxa o freio de emergência. Você infiltra o hábito pela porta dos fundos. Com o tempo, esses pequenos passos reprogramam suas conexões neurais sem criar resistência. Você não força seu cérebro a mudar. Você o ensina a mudar. Um passo microscópico de cada vez. Essa é a diferença entre pular de um penhasco e construir uma ponte. Um é aterrorizante e perigoso. O outro é apenas caminhar. Então precisamos reescrever completamente a história que você conta a si mesmo sobre o sucesso. Você precisa parar de procurar pela bala mágica. Pare de esperar por aquele estouro de motivação que vai te levar até a linha de chegada. Porque motivação é um sentimento. E sentimentos são instáveis. Eles vêm e vão como o clima. Você não pode construir uma vida baseada no clima. Você precisa de uma fundação. Você precisa deixar de ser um caçador, alguém que persegue grandes conquistas, e se tornar um jardineiro. Um jardineiro não grita com as plantas para que cresçam mais rápido. Um jardineiro não força uma flor a florescer puxando suas pétalas. Isso só iria matá-la. Um jardineiro simplesmente cria as condições certas. Ele rega um pouco todos os dias. Ele remove as ervas daninhas. Ele é paciente. Ele confia no processo. Os japoneses dominaram essa arte da mentalidade de jardineiro aplicada à vida. Eles entendem que consistência vence intensidade todas as vezes. Você não precisa ser um super-herói. Você só precisa ser consistente. E hoje, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso com 8 princípios específicos que resistiram ao teste do tempo. Vamos começar com o primeiro tijolo, a base de todo crescimento sustentável: Kaizen. Em japonês, significa melhoria contínua, mas não do jeito que você imagina. Somos condicionados a esperar pelo dia 1 grau de janeiro para reformular nossas vidas. Kaizen
é o oposto disso. É a arte de ficar apenas 1% melhor a cada dia. Imagine que você quer ler mais. Não se force a ler um capítulo. Leia exatamente uma página. Ou, se quiser entrar em forma, não se comprometa com 1 hora na academia. Comprometa-se com uma única flexão. O princípio aqui é diminuir a barreira tanto que você não consiga dizer não. Quando você faz isso repetidamente, deixa de ser esforço e começa a ser instinto. Grandes mudanças não vêm de saltos gigantes, vêm de milhares de pequenos passos que ninguém vê. Uma vez em movimento, você precisa de direção. É aí que entra o Ikigai. Este é o seu motivo para acordar de manhã. Muitos de nós vivemos no piloto automático, passando de dia em dia, fazendo o que precisamos fazer, não o que queremos fazer. Ikigai está na interseção de 4 círculos: o que você ama, no que você é bom, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago. Mas não complique demais. Ikigai não precisa ser salvar o mundo ou se tornar bilionário. Pode ser tão simples quanto preparar a xícara de café perfeita, cuidar do jardim ou ensinar seu filho a andar de bicicleta. Quando você encontra alegria no processo, não apenas no resultado, você deixa de se esgotar. Para alimentar essa jornada, os japoneses têm uma regra de ouro para a saúde chamada Hara Hachibu. A regra é simples: coma apenas até estar 80% cheio. Muitas vezes, comemos até ficar empanturrados, até não conseguirmos nos mover. Isso força seu corpo a desviar toda a sua energia para a digestão, deixando você cansado e lento. Os 20% restantes de espaço vazio não são privação. São espaço para seu corpo se curar, para sua mente permanecer nítida e para suas células se regenerarem. É uma disciplina silenciosa de respeito ao próprio corpo. E quando o barulho do mundo fica alto demais, você precisa de Shinrin-yoku, ou banho de floresta. Isso não é fazer trilha. Não é exercício. É simplesmente se envolver na natureza com todos os 5 sentidos. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados notificações, e-mails, luz azul. Nosso sistema nervoso fica preso no modo lutar ou fugir. Ao simplesmente caminhar sob um dossel de árvores, sentir o cheiro da terra e ouvir o vento, seus níveis de cortisol caem quase instantaneamente. Você não precisa de uma floresta primitiva. Um pequeno parque ou até uma única árvore já é suficiente para reiniciar sua mente. Mas a vida nem sempre é verde e pacífica. É por isso que precisamos de wabi-sabi. Essa é a mentalidade de aceitar a imperfeição. Vivemos na era das fotos filtradas e das vidas curadas, e a pressão para ser perfeito é esmagadora. O wabi-sabi nos ensina que a rachadura em uma velha xícara de chá, a ruga ao lado do seu olho ou os fracassos do seu passado não são erros. São marcas do tempo. São provas de que você realmente viveu. Não tente ser uma estátua de mármore impecável. Seja um velho carvalho desgastado, marcado, mas vivo. A verdadeira beleza está na autenticidade, não na perfeição. Para enfrentar os dias tempestuosos, você precisa de Gaman. Traduzido livremente, significa resistência, mas com dignidade. Gaiman. Não é positividade tóxica ou sofrer em silêncio. É a maturidade emocional de dizer: isto é difícil, mas não vou deixar que destrua meu caráter. Em vez de reclamar ou se fazer de vítima, Gaman te ajuda a manter seu centro. Você se concentra no que pode controlar e continua avançando. É a força silenciosa de um guerreiro. Quando você é forte por dentro, você se volta para fora com omoiar e consideração compassiva pelos outros. Isso vai além da gentileza. É a capacidade de antecipar as necessidades de alguém antes mesmo que essa pessoa peça. Quando você vive com essa consciência, acontece uma pequena magia. Seu ego diminui. Seus problemas pessoais de repente parecem menos pesados, porque você percebe que faz parte de algo maior. A felicidade não vem de receber, vem da arte sutil de dar. E, por fim, talvez de forma mais bonita, existe Kintsugi, a arte de reparar cerâmica quebrada com ouro. Quando uma tigela quebra, eles não a jogam fora. Eles preenchem as rachaduras com ouro puro. Esta é a metáfora definitiva para a sua vida. O trauma, o fracasso, o coração partido que você suportou, nada disso diminui seu valor. Pelo contrário, a forma como você se reconstruiu, como juntou suas peças, é o que te torna único. Você é mais forte, mais sábio e mais bonito porque já foi quebrado. Não esconda suas cicatrizes. Deixe-as brilhar como ouro. No entanto, mesmo com todas essas ferramentas poderosas, vejo tantas pessoas se perderem por causa de 3 armadilhas psicológicas comuns. O primeiro erro é a impaciência. Você tenta aplicar todos os 8 hábitos amanhã de manhã. Por favor, não faça isso. Você vai entrar em burnout em 3 dias. Escolha um, apenas um, e domine-o antes de adicionar outro. O segundo erro é a comparação. Você compara o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa, você vê alguém vivendo uma vida disciplinada e zen e julga a si mesmo. Lembre-se, você só vê os destaques.
não os anos de fracassos que os trouxeram até ali. E o erro final é buscar validação. Você pratica Gaman ou Omoyari não pela paz interior, mas pelos elogios. A verdadeira mudança acontece no escuro, quando ninguém está olhando. Faça isso pela sua alma, não pela plateia. Quero que você respire fundo e realmente escute esta próxima parte. Você não está quebrado. Você não precisa ser consertado como uma máquina. Você é um organismo vivo e o crescimento é bagunçado. Haverá dias em que você vai esquecer o Kaizen. Haverá dias em que você vai comer demais ou perder a paciência. E tudo bem. O progresso não é uma linha reta para cima. É uma espiral. Às vezes parece que você está voltando atrás, mas na verdade está indo mais fundo. Seja gentil consigo mesmo. Não seja o juiz severo da sua própria vida, seja o amigo paciente. Enquanto você não parar, não importa o quão devagar você vá, você ainda está avançando. Então, a partir deste momento, não quero que você se veja como alguém que está tentando mudar. Quero que você mude sua identidade. Você não está tentando ser saudável. Você é um atleta em treinamento. Você não está tentando encontrar paz. Você é o jardineiro da sua própria mente. Quando você muda a maneira como se vê, as ações seguirão naturalmente. Se esta filosofia ressoou com você, se fez seu fardo ficar um pouco mais leve, considere se juntar a mim nesta jornada assinando o canal. Vamos construir uma versão melhor de nós mesmos, um hábito minúsculo de cada vez, uma rachadura dourada de cada vez. Obrigado por assistir.